Olá, tudo bem? Estamos de volta com mais um Recorte Saúde. Prazer recebê-lo, prazer recebê-la. Tá tudo bem com você? Espero que sim. Estamos chegando com mais um convidado especial desse Recorte Jurídico, que tem o papel de trazer as informações sobre medicina, carreira e propósito. E hoje estamos recebendo aqui no nosso quadro, no nosso programa, mais um convidado especial, como falei. Vou apresentar para vocês. É o Dr. Marcelo Barbosa Nunes, que é clínico médico pela Universidade Federal do Piauí, medicina intensiva pela Unifesp AMIB, MBA de Gestão, Inovação e Serviço em Saúde pela PUC do Rio Grande do Sul, MBA em Tecnologias em Saúde também pela PUC agora do Paraná e atual diretor médico corporativo de emergências da Apvida. E é com muito prazer que a gente apresenta, né, o doutor Marcelo, que está aqui com a gente, desejando para ele os agradecimentos já por ter vindo e para falar sobre um pouco. E a pergunta inicial, doutor Marcelo, é: quem é o doutor Marcelo fora da medicina? Olá a todos, obrigado, João, pela oportunidade. Bom, Marcelo Nunes é um filho do Piauí, um bom filho, um bom pai, um bom irmão e alguém que saiu para estudar na carreira médica, foi para fora, se especializou e retornou para o seu estado de origem para contribuir um pouco com a população, com o povo e com as instituições de saúde do nosso estado. Doutor Marcelo, o que fez optar pela medicina? Qual foi o ponto decisivo do senhor para dizer: eu quero ser médico? Eu tenho um pai, meu pai é economista, e ele tinha uns dois sonhos na cabeça. Ele tascou na cabeça que tinha que ter um filho médico e um filho juiz. E como eu sou mais novo, somos só dois irmãos, o meu irmão Raniel já havia seguido a carreira jurídica e me sobrava ali uma opção de ser médico. Naturalmente, brincadeiras à parte, eu sempre fui apaixonado pelo cuidar humano, né? Salvar vidas era algo que me atraía muito. Entender essas ciências por trás dessas ações era algo que me interessava. E por diversas situações na minha vida, como jovem, adolescente, estudante, eu me deparei com situações de emergências médicas em que não me faltava proatividade, me faltava capacidade técnica de ajudar. Então, ali no ano 2006, eu estava ainda no terceiro ano do ensino médio, a gente decidiu então que eu seguiria a carreira médica e fui estudar para fazer o vestibular e consegui então ser aprovado na graduação de medicina. E hoje, o que mais motiva o senhor a continuar na medicina, né? Com essa vocação que o senhor acabou de falar, né? De atender, de tratar do próximo, o que mais motiva hoje, doutor Marcelo? João, eu como médico intensivista, ou seja, eu sou especialista em cuidado do paciente crítico dentro do ambiente de UTI, o que me motiva diariamente é poder auxiliar os nossos pacientes em momentos tão graves, críticos e difíceis para o paciente e para a família. Poder intervir e contribuir dentro do ambiente, junto à equipe inteira da terapia intensiva, para a reversão das doenças graves que ameaçam a vida. É claro que nem sempre vai ser possível reverter a gravidade daquele paciente, mas nós iremos proporcionar acolhimento, conforto, sempre. Então é isso que me motiva, acordar todo dia e buscar salvar vidas. Seja nas emergências, seja no ambiente de terapia intensiva. O senhor acredita que um médico tem que ter um propósito já determinado ou isso se constrói com o decorrer dos estudos, com o decorrer da carreira, doutor Marcelo? O propósito é importante para qualquer carreira. Qualquer profissional precisa entrar no mercado com suas definições de propósito. Como alcançar, onde quer chegar e o que quer entregar.
nunca focado em remuneração. Nós temos que focar na entrega do resultado para a população. Seja no mercado público, seja no mercado privado, filantrópico. O propósito, ele nos guia onde queremos chegar. Mas é ele que nos motiva todos os dias para acordar e seguir aquela rotina e construir os resultados, seja qual for a especialidade de cada um. O meu propósito, do médico Marcelo, sempre foi buscar uma excelência na entrega da qualidade da saúde, buscar resultados palpáveis, satisfação do cliente e dos nossos pacientes e, no meio executivo, construir tudo isso sobre a alicerce de uma sustentabilidade financeira, né? A saúde, ela tem um custo e ela precisa ser equilibrada para que se entregue qualidade a todos os clientes e todos possam ter acesso a isso. Doutor Marcelo, nós sabemos que a medicina ela precisa de uma atualização constante, né? Ela se renova, ela traz novidades todos os dias. Como é hoje a atualização do senhor? Como é que o senhor se atualiza? Como é que o senhor investe nesse conhecimento, acompanhando as modificações da própria profissão? Perfeito. No caminho de se especializar na carreira médica, um dos principais e mais sólidos é o caminho da residência médica. Então eu escolhi a primeira residência médica em clínica médica, feito no Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí, e depois fiz medicina intensiva na Universidade Federal de São Paulo, depois titulação na Associação de Medicina Intensiva do Brasil. Esse é o caminho da especialização técnica médica mais sólido. Existem outras vias. Após isso, você precisa se manter atualizado. Então, tá aí os artigos científicos, as revistas científicas, os congressos, atualizações com comprovação e metodologia científica robusta, que lhe mantém atualizado. Nós também fundamos alguns serviços de residência médica aqui no nosso estado. O contato com o ensino, com o estudante, com o residente, ele é fundamental para o processo de atualização e dessa forma nós contribuímos com o estado do Piauí para a formação de residentes em medicina intensiva de qualidade. E paralelamente, eu sempre tive um afinco pela gestão, por estar atrás, né, do consultório, da assistência médica em si, do bastidor. Sempre tive a curiosidade de entender como funcionava todo aquele hospital, aquele serviço ambulatorial, como que se pagava aquela conta, como se faturava, como se auditava, como se executava com perfeição, ou mais próximo disso. E iniciei muito cedo na carreira executiva, iniciei com 29 anos, eu já tenho 9 anos de carreira executiva em saúde, e aproveitei toda essa jornada para iniciar alguns aperfeiçoamentos, dentre eles o MBA de Gestão e Inovação em Saúde, um outro MBA em Tecnologias e Inteligência Artificial em Saúde e estou cursando o terceiro MBA em Inteligência Artificial em Saúde. É necessário que a gente não fique parado. Isso é normal para qualquer carreira. Mas, na carreira da saúde, isso é fundamental. Tá? Não adianta se formar especialista técnico. Você tem que ter o mínimo de capacidade e conhecimento em gestão e inovação. Até porque o mercado seleciona, né? Exatamente. O mercado seleciona. E como é que o senhor tem acompanhado a evolução do curso de medicina? Ou, vamos dizer assim, era um curso até então bastante restrito, né? De acesso a poucos. Mas hoje, com a expansão das faculdades, das universidades, isso por um lado tem um ponto positivo. Mas como é que o senhor vê esse crescimento dos cursos de medicina no país? Bom, de fato, houve uma expansão rápida da quantidade de vagas e de cursos de medicina. De uma maneira, digamos, de certo ponto, indiscriminada. Ninguém é contra o aumento da oferta do curso de medicina por si. O que se precisa considerar é a qualidade desses cursos que são ofertados. Não é justo que algumas faculdades ofertem uma estrutura muito robusta de ensino,
com professores extremamente capacitados, com hospitais e escolas, bons convênios de estágio. E outros estudantes se matriculam em faculdades e cursos que não tenham estrutura adequada, não tem hospital escola, não tem campus de estágio. Não adianta que a medicina, como a ciência da saúde, ela precisa ter uma excelente prática médica. É na prática médica que se consolida o que se aprendeu nas aulas teóricas e se fica pronto para entrar no mercado de trabalho. Então, o ponto de vista principal é qual a qualidade dessas faculdades. Se a gente utilizar a última avaliação recente do Ministério da Educação das faculdades de medicina, nós tivemos mais de 100 faculdades de medicina com conceitos ruins. Então, essa é a crítica que precisa ser feita. O que vai ser realizado perante as faculdades que têm conceitos ruins, estruturas inadequadas? Como equilibrar isso em relação às faculdades que entregam um bom ensino e qualidade? Então, o mercado ampliou, precisa se focar melhor nas que não estão entregando uma boa estrutura e bons profissionais médicos no mercado. E, ao mesmo tempo, esses profissionais vão continuar sendo formados e eles vão precisar se adequar ao mercado, que é bem diferente do mercado que eu saí, por exemplo, no ano 2013. Né? Então, espaço continuará havendo, no entanto, mais do que a capacidade médica, técnica, que já é obrigatória você ser muito bom, isso é o mínimo, esses profissionais vão precisar desenvolver outras habilidades que provavelmente as faculdades ainda não estão atentas, que são chamadas soft skills. O médico ele precisa ter compromisso de horário, empatia, ética, honestidade, interesse pela mudança, interesse pelo processo. Aprender que precisa contribuir com uma boa prática médica, mas tem que caminhar junto com a gestão do órgão, daquela unidade, para que os interesses fiquem afins e caminham em comum. Qualidade de assistência, sustentabilidade financeira e, no fim, o paciente tenha sempre o melhor atendimento possível. Essas habilidades vão precisar ser treinadas, João. Pelo que eu vejo, não estão sendo treinadas. E o que mais destaca o profissional médico não é apenas sua formação técnica, que, de fato, como eu já falei, isso é o mínimo. Bons médicos, a gente tem demais à disposição no mercado. Nós vamos exigir outras habilidades deles para que se integre ao mercado. O senhor, inclusive, eu interpreto da seguinte forma: isso traz um médico de excelência, que muda, que transforma, ele se transforma e deixa de ser um médico comum. Então, a qualificação, pelo que eu entendi que o senhor fala, para ser um médico de excelência precisa de uma qualificação aprofundada e não aquela que sai da academia, né? Que somente Perfeito. O cara tem que buscar conhecimento para ser um médico de excelência, um profissional de excelência, né? Mas isso vale para todas as profissões também, né? O médico não é diferente, né, doutor? O médico não é diferente, mas essa exigência por essas habilidades é que é algo mais recente, que a gente tem visto aí 5 anos para trás, começa-se a exigir isso desse tipo de profissional. A gente viveu uma época em que fazer uma formação de excelência era suficiente para a inserção no mercado. Hoje já não há mais. É necessário a capacidade técnica, a capacidade de realizar pontes, de construção de network, entender o mínimo de gestão, buscar acompanhar as inovações em saúde. A gente teve 2 grandes momentos disruptivos no país. Em 2020, na pandemia do Covid-19, o advento da telemedicina e a regulamentação na nossa realidade. Mais recentemente, os agentes de IA generativa, que já têm soluções dentro da área da saúde, e os profissionais médicos precisam acompanhar esse movimento. Tá? E as demais habilidades que eu falei, né? É chegar no horário, é ser cordial, é ser educado, humano, ético, ser honesto, é buscar prestar um atendimento com qualidade. O que é um atendimento de qualidade? É fazer o que tem que ser feito, bem feito, sem estar sendo vigiado. Isso é qualidade. É quando ninguém precisa lhe vigiar para você fazer o que tem que ser feito de maneira correta. Essas habilidades, elas são fundamentais para a inserção no mercado, ao meu ponto de vista. Perfeito. Nós estamos aqui no Recorte Saúde, conversando com o doutor
Marcelo Nunes, e falando sobre vários assuntos dentro da medicina e também sobre gestão. O senhor falou sobre a questão aí da pandemia e a questão de algumas mudanças que existiram, que aconteceram no pós-pandemia, doutor Marcelo. Entre elas, a questão da telemedicina, o senhor citou muito bem. Mas aí está chegando uma inovação, né, em tudo, que é a inteligência artificial. Como é que o senhor tem acompanhado e qual a opinião do senhor com relação ao envolvimento da a inteligência artificial, da tecnologia aliada à medicina? Muito bem. Bom, primeiro é importante deixar claro que inteligência artificial já existe no mundo há mais de 50 anos, né? O que a gente teve como disruptivo nos últimos 3, 4 anos foi a capacidade da inteligência artificial utilizar a linguagem humana. São as IAs generativas. Então ela começou a compreender a linguagem humana e conseguir se comunicar dessa forma. A partir daí, a gente começou a ter várias inovações em várias áreas, dentre elas a saúde, que no momento inicial passa a ser disruptivo e é o que a gente chama aqui, que é muito legal essa inovação, mas ainda sem pragmatismo, sem grande entrega de valor na prática a prática médica multiprofissional. Ao tempo que isso foi evoluindo, e a gente tem visto isso agora em 2025 e 2026, a gente começa a ter entregas palpáveis das soluções que usam a inteligência artificial no nosso campo da saúde. E, naturalmente, muito antes de substituir qualquer ato médico, as inteligências artificiais generativas, esses agentes vão contribuir para melhorar outros itens da prática médica, que são processos. Então, você tem hoje soluções em saúde que, por um exemplo, captam todo o áudio de uma consulta médica, transcrevem toda aquela consulta médica com as falas do médico, com as falas do paciente, de uma maneira estruturada e fazem esse registro no prontuário médico. E eliminam do médico a necessidade de estar sempre digitando, olhando para o monitor. Então, olha que interessante. Com o advento dessa solução, o médico ele se torna mais humano. Porque ele deixa de ficar focado em monitor, teclado e mouse e passa a olhar para o olho do paciente, examinar a paciente, tocar a paciente, acolher o paciente. Então, é uma solução que veio com o advento dos agentes de IA, essas transcrições robustas, com muito mais assertividade na terminologia médica, e eles dão ali o tempo para o médico de fato se dedicar ao que ele treinou para ser, médico, junto ao paciente. Então essa é uma de inúmeras soluções. Nós temos soluções que estão reduzindo desperdício na cadeia de custo da prática médica, reduzindo fraude, desperdícios, identificando falhas em registros de prontuários. Então, existem outras estruturas que vão melhorar através dessas inovações até chegar na prática médica. Vai chegar na prática médica? Já começou a chegar. Ainda de maneira experimental, em cada área, radiologia, nos laudos, no copiloto de prática médica, de cirurgia. Existe já muitas soluções que aos poucos vão provando o seu valor de fato na prática médica, que é o quê? Entregar mais qualidade, mais eficiência naquele resultado do paciente. E como é que o senhor vê hoje a telemedicina? Olha, a telemedicina, João, no Brasil foi um atraso absurdo. O mundo já pratica telemedicina há mais de 40 anos, principalmente em países de primeiro mundo. O Brasil, por uma legislação muito dita barrista, perdeu muito tempo no desenvolvimento de soluções em telemedicina. Na pandemia do Covid-19, que infelizmente aconteceu, com a restrição de circulação e contato entre pessoas, foi-se validado de uma maneira emergencial o uso de telemedicina, começando pelas teleconsultas. Teleconsulta é o contato de médico com o paciente. Existem outras modalidades de telemedicina, teleinterconsulta, teleconsultoria, telelaudo, enfim, outras possibilidades. Então, na pandemia do Covid-19, a teleconsulta foi permitida e começou a ser utilizada.
E aquela história, não adianta o dinossauro olhar para meteoro. É bom ele acompanhar o movimento para não ficar para trás. Eu já tenho dito isso em algumas outras ocasiões que me perguntaram isso. Telemedicina veio para ficar e já é consolidado. Tanto no meio público quanto no meio privado. A telemedicina, ela veio para conectar médico com paciente e dar acesso. As pessoas que não tinham acesso a certos especialistas passaram a ter acesso utilizando a telemedicina. É claro que cada especialidade tem suas limitações ao modelo de telemedicina. E cada sociedade médica está definindo isso. A oftalmologia está definindo o que é permitido em telemedicina, dermatologia, a medicina intensiva. Cada especialidade vai construir isso. Mas existia aquela parcela da população que precisava ter acesso àquele profissional e com a telemedicina foi possível isso. Claro que isso, paralelamente, foi catalisado pela melhora da rede de telecomunicações do nosso país, pela melhora da nossa tecnologia, pela disseminação dos smartphones, desses devices, a facilidade de ter hoje uma internet em casa, com as fibras óticas, né? Então, toda uma estrutura tecnológica aconteceu, junto com a legislação que permitiu, e foi possível ter o advento de telemedicina. O nosso estado, ele é exemplo de cases de sucesso na saúde digital, tanto na saúde pública, né, quanto na rede privada. A gente tem excelentes cases que mostram como a telemedicina veio para ficar. Perfeito. Lá atrás o senhor falou, Dom Marcelo, que fez a graduação, estudou, fez as residências, os cursos de pós-graduação, mas o senhor falou a questão aprendeu a gostar de gerir, de gestão. Né? Em que momento isso aconteceu? E quando é que o médico verifica essa questão? Quando o senhor percebeu que a medicina poderia também ser gestão de negócios? Muito bem. Seguinte, o Marcelo Nunes, ele sempre se envolveu na organização. Então, na escola, ensino fundamental e médio, eu era sempre o líder da turma. Na faculdade, comissão de formatura, Marcelo Nunes. Marcelo tava lá. Núcleo acadêmico, centro acadêmico, Marcelo Nunes estava no meio. Vai organizar uma lan house entre os colegas para jogar ali um videogame. O Marcelo Nunes é o que organiza. Vai fazer uma feira, o Marcelo Nunes. O congresso, o Marcelo Nunes. Vamos fazer uma viagem para tal lugar. O Marcelo Nunes é que organiza a viagem. Mostra um pouquinho de sempre gostei também, né? de liderar e participar daquele movimento. E tudo que eu tive a oportunidade de participar, eu participei. Isso foi durante a minha jornada inteira. Na faculdade, na residência, eu era o líder dos residentes da clínica médica também. Então, gerir já estava no meu DNA. No entanto, não ainda como no ponto de vista de negócios. Quando eu estava na residência de medicina intensiva em São Paulo, na Universidade Federal de São Paulo, eu comecei a ter módulos de gestão em terapia intensiva, ministrado pelos meus professores e mestres da terapia intensiva. Aquilo abriu minha mente. E eu vi como eles conseguiam empreender dentro da área da terapia intensiva. E quando cheguei ao Piauí, resolvi também começar a empreender. No entanto, por um movimento do destino, quando eu cheguei no Piauí em 2018, a gente tinha um recém-inaugurado Hospital Rio Puti, aqui em Teresina. E eu fui convidado para ser coordenador do pronto-socorro. Aceitei prontamente. Ali começava minha vida executiva em saúde, né? Coordenador do pronto-socorro, depois fui diretor técnico do hospital, depois fui diretor nacional de terapia intensiva da empresa durante todo o Covid-19, diretor médico nacional da área hospitalar inteira. Então eu sempre fui muito envolvido com gestão, né? Já são quase 9 anos nessa carreira executiva. E isso é muito gratificante, porque de uma maneira macro você consegue participar de toda a cadeia de valor em saúde e lá na ponta o protagonista, o mais importante, que é o paciente, consegue receber uma assistência de saúde com qualidade. E você faz parte de tudo isso.
Exatamente. Eu li lá no começo, doutor Marcelo, que o senhor é diretor médico corporativo de emergências da Apivida. Isso. Né? E se eu, pegando esse gancho aqui, eu gostaria de perguntar para o senhor, como é equilibrar essa necessidade de investimentos, né, nos planos de saúde, sem prejudicar a saúde financeira das instituições? É o que se exige muito isso hoje. Como é que trata disso? Buscar esse equilíbrio. Esse equilíbrio financeiro ele é fundamental, tanto para os órgãos públicos quanto privados. Todos têm que buscar o equilíbrio. Dentro de uma operação em saúde, você precisa construir ações que entreguem qualidade ao paciente, ao mesmo tempo que elas tenham sustentabilidade. Na minha opinião, a principal ação é no controle de desperdícios e na formatação de sinergias. Então, falando do modelo privado de saúde do país, você tem unidades de saúde que são unidades de mercado, são hospitais e clínicas que prestam serviço para as operadoras, e você tem os modelos verticalizados, em que você tem a operadora que tem sua rede de assistência própria. Esse modelo verticalizado é um dos modelos que tem mais sucesso no país, porque você consegue controlar toda a cadeia e jornada do paciente. Então você consegue controlar o quê? A qualidade da entrega. Desde o primeiro momento em que o paciente procurou um serviço de saúde até ele ter aquele problema de saúde resolvido. Então esse modelo de verticalização ele tem uma sinergia muito grande, né? Quando muito bem feito, ele entrega os resultados muito sustentáveis e com qualidade assistencial. Não adianta buscar sustentabilidade se no fim, na ponta, o paciente não tem qualidade na entrega. O problema de saúde dele precisa ser resolvido. Só que existem cadeias anteriores a isso, muito relacionadas à construção de sinergias e no controle do desperdício. Tá? Isso é o que leva à sustentabilidade. E isso se aplica para qualquer outro modelo, tanto no público quanto no privado, no vertical, no de mercado, nas autogestões. É assim que funciona. E como a empresa que o senhor trabalha, aliás, o senhor presta serviço, o senhor é diretor, trabalha com isso. Não desperdiçar, buscar o equilíbrio e não prejudicar o atendimento do beneficiário, do paciente, doutor Marcelo. A empresa ela é muito robusta, muito séria, ela tem um cuidado centrado no paciente, ela construiu uma cadeia de valor ao longo de anos e anos, é uma rede que tem uma sinergia imensa, né? Você junta mais de 180 unidades de atendimento, mais de 13 milhões de usuários, então consegue construir muita sinergia para que aquele valor seja agregado a, de fato, o cuidado ao paciente e ter uma maturidade imensa construída ao longo dos anos, por isso que consegue entregar, de fato, o que entrega. E eu vejo com muito bons olhos o profissionalismo na gestão baseado por indicadores e metas. O que não se mede não consegue se quantificar e não se consegue gerir. E então o mercado de saúde do país ele precisa ser cada vez mais medido para ser gerido e as ações serem tomadas. E é por aí que vem o Colégio Brasileiro de Executivos em Saúde. Fundado, se eu não me engano, em 2015, é uma entidade sem fins lucrativos que busca trazer educação, soluções, certificações em saúde e traz esse movimento de discussão do mercado da saúde com os mais diferentes setores, públicos, privados, os empreendedores de hospitais, de clínicas, de operadoras, e fomenta ideias e soluções. O mercado de saúde do Brasil ele ainda está em amadurecimento. Ele vai continuar crescendo, ele vai continuar acompanhando o processo de inovação e vai continuar seguindo o caminho de entrega de qualidade, mas com controle de custo e sustentabilidade financeira. Perfeito. Nós vamos ter, o senhor falou a questão aí do CBEX, não é isso? Que é o Colégio Brasileiro de Executivos em Saúde, que acontece em breve em Teresina, acontece aqui na capital.
Como vai ser realizado esse evento? O que se busca com essa reunião desses executivos? Perfeito. Marcelo. O Colégio Brasileiro de Executivo de Saúde, no Brasil, como eu já disse, funciona desde o ano de 2015. Uhum. No Piauí, ele tem por volta de 4 anos. Foi uma iniciativa do nosso colega Dr. Newton Nunes, que reuniu alguns dos principais executivos na área de saúde e fundou esse colégio aqui no capítulo piauiense. Após isso, houve a ideia de se criar o Fórum do Colégio Brasileiro de Executivos de Saúde, que foi o primeiro evento a qual também participamos, e é um evento que vem criando, que vem crescendo ano a ano, e movimentando não só o mercado de saúde de Teresina e do Piauí, como da região Norte e Nordeste. Então a gente tem vários colegas do Brasil que vão participar do fórum ou como espectador ou como palestrante, né? Nos eventos, nas mesas redondas e palestras que ocorrerão. Isso é muito importante para a criação de network dos atuais executivos e empreendedores e também para o despertar da curiosidade dos que estão entrando no mercado, dos estudantes da área de saúde, dos que querem empreender no mercado da saúde, dos que querem não só ficar na assistência médica, mas também compreender os bastidores das organizações de saúde. Então, esse momento do SEBEX aqui no estado do Piauí é muito importante. É o momento anual em que nós nos reunimos para discutir problemas e apresentar soluções. E, naturalmente, João, os problemas que nós temos, muito provavelmente outros locais já tiveram e soluções já existem. E soluções que nós criamos também podem ser aplicadas em outros lugares desse país. Perfeito. E lembrando que o nosso Recorte Saúde estará presente lá no evento, né, com podcast, estaremos lá acompanhando todos os convidados, todos os organizadores, todos aqueles palestrantes que estarão por lá, né? Vamos trazer também praticamente ao vivo o que está acontecendo por lá e traremos todas essas informações em momento real, com certeza. Doutor Marcelo, para a gente encerrar, qual é a mensagem que o senhor daria para os nossos amigos, vamos dizer, temos estudantes também, não só profissionais de saúde que vão nos assistir, que estão nos assistindo, o vídeo vai ficar disponibilizado aí ad eterno, né? E qual é a mensagem que o senhor daria para principalmente os profissionais de saúde que estão começando, aquele estudante que está terminando o curso, aquele que pensa em começar, aquele que busca uma residência no disputado mercado da medicina brasileira? Qual é a mensagem final que o senhor daria? Perfeito, João. Então, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Convidar a todos os estudantes da área de saúde, os profissionais da área de saúde, os empreendedores, executivos, os que têm interesse em aprender gestão em saúde, que se façam presentes no fórum do SEBEX, no dia 16 de maio. E a mensagem final que fica é: não esperem concluir a graduação do seu curso de saúde para começar a entender de gestão, começar a atuar com gestão e participar. Busquem de maneira precoce esse movimento. E aos que já estão no mercado de trabalho, na assistência, e desejam a participar de operações em gestão em saúde, ainda há tempo e sempre haverá tempo para a sua participação. Procurem esses fóruns, esses eventos, os colégios de gestão, as formações em gestão em saúde e inovação, e acompanhem esse movimento. O mercado, ele será cruel a quem não buscar acompanhar os movimentos de gestão em saúde. Mas os que buscarem ter interesse, participar ativamente, entender como funciona e caminhar em linha conjunta com os executivos, os gestores e empreendedores, terá grandes espaços no mercado. Essa é a nossa mensagem. Tá certo. Doutor Marcelo, muito obrigado. Foi realmente uma aula, né, que o senhor deu aqui pra gente, né, para os nossos telespectadores, sobre gestão, sobre vida e um pouco
de tudo que a gente vê aí no mundo atual da medicina, né? Nós conversamos com o Dr. Marcelo Nunes, agradecemos a sua audiência, agradecemos a sua participação. Clica aí, né? Passa esse vídeo aí para quem você quiser, para algum colega médico, para algum colega da área de saúde, que é importante para como iniciar essa questão aí da medicina, através da gestão também. Vai ficando também aí o endereço aí eletrônico aí do Dr. Marcelo. Qualquer informação, com certeza, né, Dr. Marcelo? Você pode dar essas informações. Sempre à disposição. À disposição, então, tá bom? Muito obrigado. Até o nosso próximo encontro de mais um Recorte Saúde. Foi muito bom estar com você. Paz e bem.